Bem-vindos à unidade 2. Esse vídeo irá demonstrar o uso de sockets para realizar comunicação entre dois dispositivos. Socket é um mecanismo que permite a comunicação entre dois sistemas sobre a rede de dois sentidos para realizar a comunicação entre eles. Em Java, a biblioteca JavaNet possui a classe Socket e Server Socket, que são responsáveis por criar o cliente e o servidor, respectivamente. A imagem do slide apresenta a comunicação entre dois dispositivos, onde cada um apresenta um IP diferente e uma porta de comunicação diferente. Agora, irei apresentar na prática o uso de socket na linguagem Java. Nós utilizaremos o Eclipse como interface de programação. A ideia aqui é criar um cliente e um servidor, onde o cliente se conecta com o servidor e recebe uma mensagem. O servidor, por sua vez, recebe a conexão do cliente e envia essa mensagem. Iniciaremos a implementação do lado cliente instanciando um socket chamado client, passando o parâmetro endereço e porta destino. Neste caso, como iremos fazer o exemplo na mesma máquina, o endereço é ela mesma, localhost. Poderia ser passado o IP da própria máquina. E a porta destino é setada de acordo com a necessidade. Neste caso, setamos para 1, 2, 3, 4, 5. Depois, criamos uma estrutura de recebimento de objetos em socket, uma string de resposta, onde ela vai interpretar esse objeto e a gente força ela como uma string. Depois de recebida a mensagem, a gente imprime mensagem mais a string resposta, fecha esse objeto, encerra ele com o método close e imprime que a conexão foi encerrada. Basicamente é isso que o cliente faz. Iniciamos a implementação do lado servidor instanciando o objeto do tipo server socket na porta 12345 e uma mensagem servidor iniciado na porta 2345. Após isso, criamos um laço de repetição, onde ele nunca encerra, o while true, ele vai sempre executar, e dentro dele criamos um objeto socket chamado cliente e fazemos a conexão dele com o nosso servidor. Aqui ele para a conexão, ele trava o laço de repetição, esperando até ter uma conexão. Depois disso, a gente imprime a conexão com o nosso cliente, a gente imprime o IP do cliente chamando getNetAddress.getHostAddress. Depois a gente cria uma estrutura de envio de objeto, que é o Object Output Stream, chamado send. A gente escreve um objeto dentro dele, nesse caso uma string, a gente escreve bem-vindo ao servidor, a gente poderia estar passando um número inteiro, um vetor, algum outro objeto. A gente tem um método flush para empurrar ele, para mandar, nesse momento a gente diz agora a mensagem pode ir. A gente encerra essa estrutura e encerra o cliente, começando novamente o laço de repetição. Basicamente é isso que o servidor faz. Agora irei demonstrar como funciona na prática. Primeiro, executamos o servidor. Ele aparece a mensagem, servidor iniciado na porta 12345. Em seguida, executamos o cliente. Esse aqui é o terminal do cliente, ele recebe a mensagem, bem-vindo ao servidor, conexão encerrada. E aqui, no lado do servidor, aparece cliente conectado, com IP e de endereço local, porque estamos na mesma máquina. Então este foi o uso de sockets com a linguagem Java. Sugiro a todos que leiam mais na apostila. Desejo a todos bons estudos.